Boa noite, tudo bem com você, professora Rosana Machado, aqui da Unemate, mais uma aula de consultoria. Sim, estamos preparados para uma aula bem interativa e legal. Participe conosco, é sempre bom que você entre, dê sua sugestão, fale um pouquinho sobre as suas percepções, para que a aula tenha mais significado para o seu trabalho, para a sua carreira, para a sua produtividade no dia a dia. Muito bem, estou espelhando aqui o nosso material, a preparação que eu fiz para vocês, desse momento aqui de para a gente compartilhar um pouquinho, né? Então vamos conversar um pouco nessa aula sobre consultoria do ponto de vista também da contratação dos serviços, que é muito interessante. Essa é a nossa nona aula, no dia 9/7, que é hoje. E contratação dos serviços de consultoria está dentro dos princípios básicos da gestão de serviços. Então, quando a gente pensa assim, meus caros, meus alunos, sobre a contratação de serviço, a gente está tentando, de uma maneira geral, levantar, identificar a necessidade dos serviços da consultoria, da empresa de consultoria, ou os nossos serviços enquanto consultor, para um determinado negócio, para uma determinada situação. Então, de maneira geral, abrangente mesmo, são assuntos voltados para a administração, para a gestão do negócio. E eu acho importante chamar atenção aqui, porque está ligado sim ao planejamento, à organização, à gestão de pessoas, à direção, à avaliação e ao processo de mudança planejada de qualquer função ou atividade da empresa, mas eu chamo a atenção que eu queria dizer é para processo. Sabe, essa palavra processo é extremamente utilizada, mas ela talvez não seja tão estudada, não seja tão pensada nas empresas, porque rotineiramente nós encontramos algumas armadilhas, alguns erros na prestação de serviço de consultoria que estão ligadas inclusive de forma muito forte, a gestão de processos, porque as pessoas não entendem muito como que é importante o processo dentro do negócio. Então, quando a gente pensa em processo, a gente está pensando numa atividade que a gente desempenha. Se eu estou falando de uma empresa que trabalha com produção, por exemplo, de banana chip, aqui no Mato Grosso, o que seria essa empresa? Horas, professora, uma empresa de produção de banana é uma indústria de banana. Ela busca banana, entende quais são os melhores fornecedores, faz avaliação desses fornecedores, faz uma série de orçamentos para entender quais são os fornecedores que conseguem entregar a banana para ela o ano todo, para que ela tenha banana verde, para executar o corte da banana, fritura da banana, embalagem da banana, comercialização da banana e entrega logística da banana. Cada pedacinho, cada fala minha aqui é um processo. Desde o momento que a gente pensa na atividade macro da organização, que significa manufatura, processo de produção de banana chip, que eu penso no macro processo organizacional, no entorno dele tem vários pequenos processos, e cada processo desse, ele tem atividades, funções dentro dessas atividades, o que realiza, né? Cada passo a passo da atividade. Minha gente, isso não é uma coisa tão simples. Eu preciso, de maneira geral, para corporações maiores, desenhar esse processo, para que as pessoas entendam o início, o meio, o fim, a retroalimentação desse processo, como que isso acontece sistemicamente, rotineiramente, todos os dias no negócio. Porque senão, cada um vem de lá, cada funcionário, o funcionário que está na captação lá dos produtos, ou a pessoa que faz a compra da banana, ou a pessoa que está na distribuição da banana, cada um vem e dá uma opinião. E todo dia eu vou mudar o processo, todo dia eu vou fazer de um jeito. Ou seja, eu nunca vou aprender qual que é o melhor jeito de fazer, qual que é a melhor forma de fazer, qual é o processo que eu devo executar, a captação do produto, o corte do produto, a limpeza do produto, a fritura do produto, para ter uma banana chip de qualidade. Percebem?
Então, muito do que a gente tem tratado nessa questão de venda, de contratação de serviço, muito está relacionado ao processo. Então, a gente tem que, às vezes, redesenhar os processos, usar ferramentas fortes como o Visage, né? Para que as pessoas entendam, fazer avaliações também, e trazer essa turma, essa equipe para compartilhar, para treinar, para entender esses processos, para falar sobre esses processos, para a gente enxergar melhor a correlação entre o que eu executo e a atividade que o outro executa, e como a gente trabalha nesse macro processo, nesse processo grandão, que é entregar a batata chip, a banana chip para o nosso cliente. É isso que a gente tem feito com muita constância, para entender melhor essa questão de prestação de serviço, de contratação. A gente tem trabalhado muito essa questão do processo, tá? Eu chamo atenção aqui, porque às vezes as pessoas deixam passar, e é tão importante para nós que gostamos, que aprendemos a trabalhar gestão, controle do negócio, liderança de pessoas, a parte da movimentação, da logística, da captação e da entrega, da manufatura no processo produtivo, tudo isso está dentro de uma ideia, de um plano, de um trabalho, mas são processos para que a gente chegue num resultado lucrativo para o negócio. Então, os assuntos relacionados à administração, que a gente consulta, comunga e traz as pessoas para pensarem, convida você aqui, nosso aluno, nosso futuro gestor, a pensar como que a gente realiza, quais são os principais serviços que a gente geralmente realiza. Então, eles estão ligados à análise do próprio negócio, do negócio como um todo, porque às vezes quando o negócio foi fundado, foi pensado lá no comecinho, né, tinha-se uma atividade fim, a gente ia processar banana chip, a gente ia vender banana verde, cortada, frita, salgada, entregue na melhor embalagem, mais crocante possível para mercados aqui do Mato Grosso, ou talvez do Centro-Oeste, ou talvez do mundo todo. Então, isso é uma análise. A outra a ser analisada é o sistema como um todo, macro processo organizacional, ou um a um cada processo do negócio da empresa. Então, um outro tema o assunto a ser analisado é a atuação do executivo, é a questão da minha força de venda, é a questão dos meus gestores, dos meus líderes, dos profissionais que estão atuando dentro do negócio, que analisam todos os dias as grandes decisões dentro do nosso processo organizacional. Como que isso acontece? Então, geralmente esses temas, eles são os mais contratados para prestação de serviço. Vou colocar aqui um vídeo bem curtinho. Por que contratar uma consultoria empresarial? Porque você percebe a intensidade de mudanças no mercado. Sente a necessidade de inovação dentro da sua área de atuação. Entende que sua empresa poderia render mais do que está rendendo. Precisa de novas perspectivas, novos mercados e novos clientes. Deseja escalar seu negócio. Bacana. Sempre que a gente fala essa palavra, eu gosto muito, né? Escalar. Fazer o nosso negócio render, vender mais. Ter um volume, uma forma de se trabalhar, onde eu não faça só aquela pequena rotina. Mas como que eu escalaria, professora, o produto da banana chip? Hoje a gente tirou para falar de banana. Será que a gente vai ficar com fome até o final da aula? Nem sei, mas a gente está falando de banana. Como que a gente escalaria? Na compra da banana, a gente pode comprar numa escalabilidade, comprar mais. Mas, professora, eu não posso armazenar banana verde, porque ela não seria verde para eu cortar, fritar, salgar, embalar. Como que a gente pode escalar? A gente pode comprar uma lavoura, a gente pode comprar em lotes, a gente pode fazer um contrato de entregas durante o ano baseado na capacidade produtiva do nosso fornecedor e por aí vai. Mas é importante que a gente foque no que a gente pode sim aumentar, ampliar,
para trazer um resultado para o nosso negócio. Os principais problemas nessa trajetória, fora essa questão que a prof acabou de colocar, relacionada a não entender o processo como um todo, macro processo organizacional, e a ligação de todos os processos ou subprocessos, como você quiser pensar, como um todo, as principais doenças são essas. Talvez nesse momento de pandemia, o principal que a gente vai sentir com um pouco mais de força, e já está sentindo nos pequenos negócios, é a questão da economia, né? A gente às vezes não tem o sintoma, é esse aqui, ó, retorno nulo, ou pequeno, irrisório sobre o capital que a gente investe. Você investiu 100 mil e está tirando 3, 4 mil por mês no seu negócio, então o que te sobra do negócio está muito pequeno, o resultado, a resposta está muito pequena, então é um problema econômico, né? O retorno baixo sobre o ativo total da empresa, sobre tudo que está mobilizado, sobre o meu fluxo de caixa, sobre tudo que eu tenho de investimento e o quanto eu gasto para fazer a empresa todos os meses executar a sua atividade fim. As questões financeiras, as despesas, que são muito elevadas, como que eu faço para enxugar isso? A gente contrata. Alta necessidade do capital de giro, alta influência de capital de giro de terceiros, então tudo que eu tenho na minha empresa não é meu, prof, é do banco. Então, quase que eu estou trabalhando só com capital do banco, de terceiros, de hold, ou de empresas que fazem empréstimo para o meu negócio. Opa, outra doença são as doenças técnicas. Alto nível de reclamação, devolução dos clientes, dos produtos que não tem aquela qualidade. Na hora que hoje eu fui numa farmácia incrível, hoje não, ontem, né? Uma grande farmácia, não vou falar o nome dela aqui, na nossa capital, e tinha, eu acredito, o pessoal devia ter ali no pátio, assim, onde a gente, naquele salão da farmácia, que ela era muito grande mesmo, devia ter uns 70 metros quadrados aquela farmácia, acho que até mais, até uns 100, né? Devia ter entre duas pessoas no caixa, as pessoas que estavam atendendo, todas as pessoas ali, devia ter umas 10 pessoas, e tinha eu sozinha para ser atendida. E as pessoas estavam conversando muito entre si, e quando eu fui pedir um remédio, eu vi que o cara, ele não dominava, né, aquele farmacêutico que estava ali, ele chamou outra pessoa para me atender, aí outra pessoa me atendeu. Então, essa é uma questão técnica, alta dependência técnica do outro, do externo, e com isso, pessoal, se eu olho para esse negócio com tantas pessoas que deveriam entender sobre todo o processo organizacional, passando para outra atender, isso vai gerar um número de reclamação sobre atendimento. Talvez eu não entre mais nesse lugar, eu procure outro local para comprar, né, por conta dessa forma que eu fui atendida. Então, de pronto, essa questão técnica relacionada a atendimento, a devolução de produto, ou mesmo na não aceitação no término do serviço, da qualidade do serviço, isso é comprometedor. Questões também, doenças aqui são colocadas como questões mercadológicas. Na onde, prof? Nos sintomas. Onde estão esses sintomas? No processo de distribuição inadequado desse serviço, que eu acabo de dizer, né? No preço inadequado para produtos e serviços vendidos naquele local, aquela farmácia que eu acabo de falar também. E a falta de competitividade no mercado. Se eu tenho esse nível de serviço de atendimento e às vezes o meu preço é o mesmo preço de uma outra organização, de uma outra drogaria, farmácia que tem um atendimento de alto padrão, que eu estou perdendo, né? Eu estou perdendo espaço. Então, eu tenho empresas mais competitivas no mercado com relação à entrega, a produtos. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, esses são grandes sintomas, essas são as principais doenças e áreas onde essas doenças estão localizadas para que a gente contrate serviço. Administrativas também, inadequação na utilização dos recursos, o pessoal gasta muito, não sabe gastar, fica sempre testando, nunca emplaca um processo para se fazer uma padronização daquilo, para se escrever um procedimento, falar, opa, tá legal, agora vai rodar. E a gente começa a criar velocidade na entrega do serviço, por quê? Porque a gente não emplaca. É um povo que está no modismo, todo dia novo, e não emplaca nada. Então, esse é um problema, né? Inadequação. Trabalhos repetitivos também, que a gente não consegue entender da onde que a gente repete, volta no mesmo erro.
mas nesse sentido. Comportamentais, o nosso pessoal desmotivado, porque tinha 10 pessoas e ninguém correu, né, sorridentemente para me atender. Bom, não sei, talvez seja de salário, talvez, não sei por quê, mas falta de motivação com certeza tem ali. Baixo nível de coesão entre o que a gente fala que vai entregar e o que a gente realmente entrega, né? Se eu vou fazer um cabelo no salão, eu falo, olha, a escova é tanto, mas eu tenho que entregar uma escova de tanto, mas boa, com qualidade. Então, eu não estou entregando, às vezes, o que eu estou dizendo que eu posso entregar. Então, essa falta de coesão entre o que a gente fala que vai entregar e o que a gente entrega. Alto nível de atrito, principalmente dentro dos processos que são críticos, né? Primeiro, contato com o cliente, contato por telefone, contato na entrega. Esses são processos críticos e que a gente tem que tomar bastante cuidado com os atritos dentro desse processo, né? Sempre falar, usar daquelas magias lá de palavra, de educada, de comprometimento, de estar a serviço. Essa interação é muito importante. O cliente tem que sentir que ele é acolhido, que ele é recebido, que ele é uma figura importante naquele lugar, para ele sentir que não existe nenhum problema, né, dele estar ali. Alto nível de rejeição às mudanças também, a gente está num processo de extrema mudança e a gente tem que perceber como, para onde que eu vou, como que eu corro para mudar. E melhorar. Vamos lá? Então, a interação da consultoria com a empresa cliente, ela parte desses acordos, desses princípios e técnicas para desenvolver todo o sistema organizacional. Mas, principalmente, gente, a gente só trabalha, nós administradores trabalhamos fortemente porque a gente está buscando resultado. A gente tem um objetivo traçado, temos a meta de como chegar lá, a gente define quais são esses números dentro da nossa meta e a gente busca esse resultado todos os meses, com base na atuação de um sistema de muita especificidade, né? Especialidade, de muito processo, que para cada negócio, gente, ele é diferenciado. Mas aqui a gente pode colocar passos para esse momento. Olha, desenvolver a competência interpessoal de toda a nossa equipe ali, como que a gente trabalha, como que a gente faz, como que a gente atua. Mudança nos valores, de modo que os fatores, os sentimentos humanos sejam mais válidos para o sistema inteiro, o cliente, os fornecedores, o cliente interno e o externo sejam acolhidos, né? A gente tem esse sentimento, a geração de informações objetivas, pertinentes, fidedignas dentro da realidade do negócio, das entregas que a gente disse que vai fazer. Então, isso tem que ser analisado, a gente não pode ir falando a esmo, falando de qualquer jeito, e vai lá, opa, desculpa, errei, opa, de novo errei, opa, desculpa, calma. Faça esse processo acontecer sistemicamente, de maneira padronizada, mas assertiva, para a gente chegar dentro do objetivo. Estabelecimento também de um clima de confiança, né, de respeito mútuo entre a prestação de serviço, o prestador de serviço e a pessoa que recebe, o time que recebe, a equipe que recebe, os executivos e profissionais, como eles se envolvem nesse sistema, esse sistema complexo, cheio de processos, né, considerando, incluindo essa empatia, esse respeito, essa sinergia, essa confiança na hora de apresentar o meu diagnóstico, na hora de apresentar o que eu quero realmente entregar, na hora de apresentar a nossa proposta. O desenvolvimento do processo dessa identificação, dos conflitos que acontecem dentro desse meio, dessa organização, todos os atritos, as tensões, e posteriores ao tratamento do modo direto, racional e construtivo, né? A gente já falou um pouquinho sobre essa questão importante dessa tratativa respeitosa, desse clima organizacional que motiva o cidadão a sair de casa. Então, isso é parte também dessa forma de se pensar. Então, o desenvolvimento da empresa cliente por meio desse aprimoramento profissional, de todo o time, dos executivos que estão envolvidos nos processos do negócio,
nos vários sistemas inerentes à empresa e também aperfeiçoar esse sistema, esses processos, desde a informação, que é um problema, né? A gente geralmente tem problema com relação a como que a informação é gerada, como que a gente transmite, será que chegou? Será que a pessoa sabe o dia que é para entregar? Será que a pessoa recebeu a informação de como que a gente combinou quando a gente foi vender lá esse produto ou esse serviço? Tudo isso precisa ser fortemente comunicado, transparente, às vezes numa gestão à vista, em quadros que eu coloco na empresa para todo mundo ficar dentro, né, do negócio, para entender o negócio. Dentro dessa questão da contratação dos serviços, da consultoria, existem etapas da intervenção da consultoria, e elas são descritas aqui na identificação na entrada, quando eu capto, as ações são elaborar o contrato de trabalho, né, eu capto o que a empresa pede, quer, entendo, escuto, ouço, ponho para dentro, converso com a minha equipe e faço essa elaboração do contrato, estabeleço se isso está dentro das expectativas, né, do desejo, da necessidade do nosso cliente-alvo, qual que é o compromisso das partes, olha, a gente entrega isso no tempo tal, e você pode entrar com a equipe para fazer isso no tempo tal, você pode liberar a turma tal para treinamento tal, tudo estabelecido, né? Como que a gente pretende chegar nesse sistema-alvo desses macroprocessos aqui, no processo que a gente quer atender de consultoria, e como que a gente trabalha também, como que a gente vai trabalhar, análise desse clima, da cultura organizacional, se existe aceitação. Às vezes, o dono, o proprietário da empresa, ele está percebendo que não tem jeito, ele precisa de ajuda, ele tem que chamar o pessoal externo à empresa para ajudar no negócio, mas ele não comunica com a organização. Então a empresa dá a impressão que está tudo ótimo, né, no azul, uau, a gente indo bem, crescendo, se desenvolvendo, mas opa, o dono da empresa está percebendo todo mês, e o pessoal da contabilidade, geralmente, né, que mexe com a questão financeira, percebendo que a empresa está fechando no vermelho e ele precisa de ajuda, mas ele não interage, ele não fala, ele não conta, ele não chama a equipe para descrever o cenário. Então, pessoal, a gente tem que entender como que é o clima lá no negócio, da organização, incluindo, né, a receptividade do outro, porque às vezes quando você fala, pô, contratou uma empresa de consultoria por tantos mil, aí a pessoa não está precisando, a gente resolve, nós temos a equipe aqui, por quê? Porque eles não sabem do tamanho da necessidade, então isso precisa partir da alta administração da empresa, se for diretoria, conselho administrativo, eles é que compram, que vestem a primeira camisa e externam isso para toda a equipe, para que a equipe também perceba essa necessidade e contribua, ajude, né? Isso melhora enormemente o clima, a cultura do negócio. E a gente sonda, analisa o negócio, as insatisfações dentro dele, estabelece a relação de causa e efeito entre as diversas manifestações do problema. Opa, a nossa indústria de batata chip está quebrando porque não está vendendo, a gente está estocando, a gente está perdendo o produto lá, professora, porque não fizemos análise clínica, sei lá, como que chama, laboratorial, para saber o tempo de validade do nosso produto. Aí a gente está recebendo alguns lotes de batata que tem um saborzinho meio estranho, talvez a gente tenha que colocar mais aditivo, e por aí vai. Então tem um problema, né? Qual que é a proposição alternativa para a gente descobrir? A prof coloca aqui uma ferramenta, que é o diagrama de causa e efeito de Chikawa, um gráfico que a gente chama também de espinha de peixe, onde a gente tem um problema aqui grande na cabeça do peixe, e esse problema é o efeito, e a gente vai buscar, através do estudo de todas essas escamas aqui, de toda essas partes, né, que a gente chama de 6 M's também, essa ferramenta, qual que é o método, como que eu utilizo, como que está sendo feito, é um problema na mão de obra, o pessoal não está treinado, não está entendendo, não está entregando com amor, não está motivado, ou é um material que eu estou comprando, matéria-prima, insumo, banana que está chegando madura, aí ela não fica chip, ela não fica crocante, o que é o problema? É ou não é o material?
ou na medida que eu estou colocando, está muito salgado, está muito óleo, o óleo não está saindo da batata, a embalagem está errada, está colocando um plástico qualquer, não serve, tem que ser aquele plástico determinado nos padrões do Inmetro, que tem que cumprir toda essa questão legal, porque a gente está falando de alimento. Ou é o meio ambiente, prof, está ficando muito tempo fora de local fresco, né? Fica muito tempo no caminhãozinho para lá, para cá, para fazer entrega, ou é matéria-prima. Então, aqui é um diagrama, uma forma de se pensar a espinha de peixe, o Ishikawa, vocês já estudaram isso aqui várias vezes, né? Já a prof traz aqui só para falar de uma ferramenta, para não passar sem nenhuma ferramenta. Ainda dentro da etapa de intervenção da consultoria empresarial, tem a auditoria de posição. Nessa etapa, o consultor ele vai entender, ele vai levantar, realizar as entrevistas, os levantamentos, efetuar as análises, definir todas as situações e características de mudança, identificar e equacionar esses problemas, analisar essas causas alternativas, também esses efeitos, né, os riscos, o custo, a resistência da equipe, a acomodação do nosso trabalho. Depois a gente avalia o potencial dessas mudanças. É possível implantar? Em que tempo? Curto, médio, longo prazo? Não vamos implantar. A gente vai fechar esse negócio e vai começar um outro. O que a gente deve fazer? A consultoria ajuda a esclarecer esses passos. Identifica os pontos fortes, fracos. A gente já falou da análise SWOT também. Ainda na etapa de intervenção, a gente faz todo o planejamento para definir essas estratégias alternativas, de maneira operacional e racional para o serviço, define as políticas de sustentação para essas estratégias e define quem que é, quais são as pessoas, os atores que participam de cada etapa do plano de ação ou do projeto ou dos planos que a gente definiu, quais são as responsabilidades, né, dessas pessoas. Então, quem são, quais são, de onde vem tudo isso, a gente coloca um 5W2Hs aqui, outra ferramenta que a gente pode usar para entender melhor, fazer o planejamento. A gente tem uma série de planilhas, né, a gente acabou de passar um plano de ação também para isso. Como que a gente faz isso, né? E a gente vai planejar. Detalhe esse projeto, essas atividades, responsabilidades, dentro de um prazo, de um tempo, de um valor, quanto que custa, quem que paga, tudo tem que estar bem identificado. Aí vem a etapa da intervenção voltado para ação. Nessa etapa, o consultor ele deve operacionalizar o plano estabelecido, trabalhar com a equipe essa questão do treinamento, fazer essas entrevistas, agir sobre tudo que a equipe considerou importante e que a liderança fechou também como importante. Porque às vezes a gente fica muito assim, na equipe, tem coisa que não tem consenso, minha gente. Tem coisa, como eu acabo de falar, da questão, a empresa estava com furo, a empresa estava rumo à falência, o gestor no externo não fala. E quando ele tem que falar, poxa, já está lá na frente, né, do problema. Tem que começar a considerar. E às vezes a gente tem que também sair dessa questão só do consenso e ir para a questão racional. Tem que fazer isso, vamos fazer, e executa. Isso acontece. E aí a questão efetiva do negócio, da instituição, da mudança, por meio de atitudes, de formas de trabalhar, métodos, metodologias, para solucionar esse problema. Então, essa contratação do serviço de consultoria, ela tem essa fase também do acompanhamento e avaliação, onde a gente faz todo o controle, né, externa lá no nosso quadro de gestão à vista, com os resultados, quais são, como que a gente está conseguindo alavancar o negócio, o que a gente está recuperando de mercado, a autoavaliação dos consumidores, é importantíssimo fazer avaliação, onde o próprio consumidor ele fala, avaliação pelo agente de mudança, que é o próprio consultor empresarial, estudo das necessidades e a nova autoridade de posição, um novo reposicionário. E, por fim, a gente conclui, né? E aí o consultor deixa o pessoal continuar trabalhando, porque isso vai fazer parte agora de uma rotina do negócio. Bacana, né? Esse espaço. Então, eu volto aqui, os 5 passos, e a gente retoma e fala. Primeiro, a identificação, a entrada, a gente faz uma análise, uma das ferramentas a colocada é o diagrama de Ishikawa, de causa e efeito,
Aí a gente audita esse posicionamento, planeja, age, executa essa atividade, revê, né, repensa, acompanha, avalia, metrifica esse resultado e, por fim, a gente conclui com a nossa equipe, o quanto que a gente avançou, como que foi legal, onde a gente chegou e o que precisa deixar para o próximo mês, para a próxima auditoria. Aqui, pessoal, a nossa primeira atividade da unidade 3. Fizemos a nossa provinha ontem, tem gente terminando hoje, tá bacana, tá no prazo, mas a gente continua, né? Nossa atividade ainda entra agora para a terceira unidade. E ali vai aparecer essas questões que estão dentro disso que acabou de ser colocado aqui. Primeiro, quais os principais motivos que levariam a empresa onde você trabalha a contratar os serviços de uma consultoria? Prof, eu não estou trabalhando agora. Não tem problema. Fala de quando você trabalhou. Ah, eu nunca trabalhei. Fala de como foi o trabalho na empresa do seu pai, da sua mãe. Faça um questionamento na empresa que você estuda, né, na sua faculdade. Aprende sobre isso. Que ferramentas você sugere para levantar, diagnosticar as causas e efeitos dos problemas da empresa? E, usando o exemplo acima, né, da empresa que você identificou lá, descreva as etapas da intervenção do consultor empresarial na empresa que você trabalha. Bacana? São essas as questões que valem um ponto. Olha que beleza, prof! Valendo um ponto. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a prof aqui, pelo WhatsApp, podem enviar algo também lá nas nossas notícias. Eu agradeço muito a participação de vocês. Alguma dúvida aqui, minha gente? Se não tiverem nenhuma dúvida, a gente vai se despedindo. Essa foi, então, uma aula que ficou como uma aula gravada, já que a gente tem algumas pessoas ainda terminando a prova, mas está tudo bem. Vocês pegam aquilo lá e depois conseguem chegar no resultado, né? Para a gente conseguir terminar a nossa etapa aqui da unidade 3, com a nossa primeira aula que falamos sobre a contratação de serviço de consultoria. Muito obrigada, minha gente. Uma boa noite para vocês. Eu vou saindo aqui, desejando um final, boa prova para vocês, para quem está fazendo prova ainda, para quem não está mais. Façam essa atividade, assistam essa aula e continuem participando conosco. Um grande, forte abraço, bom final de semana.